Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E o Bolsonaro está na marca do pênalti. A ação no TSE contra ele está pronta para ser votada e só depende de o relator colocar em votação. Basta ele pegar o relatório, que ele já tem pronto inclusive, e enviar para o plenário do tribunal. Ou seja, é como se ele precisasse apenas apertar um botão, e é isso mesmo, porque ele vai enviar esse material para o plenário através do sistema de computação do tribunal. Então ali apertou um botão, ele inicia o processo de cassação de Bolsonaro, que já tem inclusive uma maioria formada de 5-2. Poucos acreditam que isso possa mudar. Na verdade, o Nunes Marques, o ministro do STF, também por extensão do TSE, nomeado por Bolsonaro, que substituiu Lewandowski, vai ser provavelmente um voto a favor do Bolsonaro nesse tribunal, mas ainda assim, mesmo com a participação dele, a votação vai ficar em 5-2, uma maioria talvez até um pouco tênue, não é? Era para ficar em 6-1, não é? Em 6-1, mas vai ficar em 5-2. E o processo está pronto, e com isso a cassação, a inelegibilidade de Bolsonaro deve sair em poucos dias. Vai depender da decisão do relator sobre que momento ele vai disparar. Mas ninguém espera que demore muito. Inclusive, a grande possibilidade de esse processo de inelegibilidade de Bolsonaro ser deflagrado nesta semana que entra. E o STF vai interrogar Eduardo Bolsonaro por difamar Tabata Amaral. Ele diz que uma campanha que a deputada fez para distribuir absorventes higiênicos para garotas pobres foi derivado a ela querer ajudar um financiador dela de campanha a vender absorvente. Isso é uma maluquice, não é? Vende-se centenas de milhões de absorventes para mulheres em todo o país o tempo inteiro, e é evidente que nenhuma indústria de absorvente precisa de um projeto desse para vender os absorventes. Imagine subornarem uma deputada para ela fazer com que aumente um pouco a venda de compra pelo governo federal de absorventes num país que tem maioria de, no mínimo, quase 110 milhões de mulheres nesse país. Não é? Esse sujeito é um irresponsável, e vai chegar o dia em que o Brasil se verá livre de gente como ele na política. E o circuito interno do Palácio do Planalto mostra o momento em que invasor golpista tenta roubar um caixa eletrônico. Então eu acho que isso já mostra bastante o nível dessa gente que tentou invadir, que na verdade invadiu os palácios da República, paralisou o governo Lula nos primeiros dias de funcionamento. E dá para a gente ver quem é o bolsonarismo, não é? O que é o bolsonarismo, melhor dizendo. E para corroborar ainda mais essa afirmativa, vamos ver aqui outro denunciado por 8/1, é um ex-PM do Paraná que acumula 8 condenações por assalto, não é? Chastine Nobre, não é? Ele é um dos apreendidos em 8 de janeiro, bolsonarista ferrenho e ladrão condenado 8 vezes.
E vídeos mostram a indignação de Lula e da cúpula do governo na visita ao Palácio do Planalto, não é? Então, ali o presidente Lula ficou 1 hora no palácio no dia em que a sede do executivo foi alvo dos invasores golpistas em 8 de janeiro. E ali pode-se ver no vídeo, não vou transmitir porque é da Globo, né? Aí a gente perde a monetização do vídeo, mas na verdade o que se vê é o Lula bastante contrariado. Está aqui o Ricardo Stucker, o fotógrafo oficial dele, e o Lula completamente revoltado com o que fizeram. E essas imagens são uma das provas de que estão tentando culpar a vítima pelo crime que ela foi cometido contra ela, né? E Lula muda o discurso e prega a terceira via na guerra em visita a Portugal. Na verdade, o que ele disse é o seguinte, é que ele nunca colocou em dúvida o fato de que quem começou essa guerra foi a Rússia, quem invadiu quem foi a Rússia, não é? E não dá para nivelar. O Lula nega que tenha nivelado o crime da Rússia com a responsabilidade da Ucrânia, que foi invadida, não é? Então não poderia fazer nada a não ser reagir à invasão como qualquer nação soberana. Se existe algum viés da Ucrânia de provocar a Rússia, seja como for, não dá para o direito internacional admitir que um país invada o outro, não é? E é isso que o Lula já havia dito antes. As palavras dele foram distorcidas quando ele disse que esses países precisavam se entender, que só eles podem se entender, e aí foi entendido que o Lula estava igualando a responsabilidade da Ucrânia à responsabilidade da Rússia, que é o invasor, e ele obviamente negou que não foi isso que ele quis dizer. E quem é a única testemunha que Moro indicou para se salvar de cassação por abuso de poder econômico na eleição do ano passado, ele só indicou o Dallagnol. Signifique isso o que significar. E menos produtivo e mais conservador, o Congresso Nacional registra a menor produtividade em 12 anos, e essa legislatura vai ser talvez a pior da história, porque o Bolsonaro encheu o Congresso Nacional de fanáticos, de picaretas, de bandidos como esses que vocês viram, que invadiram o palácio. E infelizmente é uma decisão do povo brasileiro, de uma parte expressiva do povo brasileiro, que mais uma vez, ainda que não em maioria, mas mais uma vez coloca o Brasil na mão de uma quadrilha de bandidos perigosos e milicianos bolsonaristas. E Tacla Duran, o homem que pode levar Moro para a cadeia, faz acusações contra a operação desde 2017 e, na verdade, o jornal Folha de São Paulo faz um retrato dele, que já é conhecido de quem mais atua na política, né, o início do caso e tal, porque o Tacla Duran, nos próximos dias, está aqui algumas das provas que ele apresentou, nos próximos dias ele deve se tornar uma figura muito comentada no país, porque o STF diz que as provas dele contra Moro são reais. Em crescimento no Brasil, os evangélicos ganham roupagem pop, mais simpática, mais descontraída, no cinema, na TV, com a Sharon Menezes, né, interpretando uma cantora funk e também evangélica. E, na verdade, infelizmente, esses evangélicos que aparecem na novela, descolados, alegres, né, tal, não é o retrato único, pelo menos, dos evangélicos. Apesar de ter muito evangélico decente, racional, uma parte gigantesca, talvez a maioria dos evangélicos, é uma massa de manobra, de picaretas, bandidos que exploram a fé dessas pessoas inocentes para levá-las a cometer loucuras como votar em Bolsonaro.
Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.